Quando a gente ainda fala de vibração, o que é importante a gente saber? Quer dizer que vibração sempre é um efeito nocivo que eu tenho dentro do meu processo? Quer dizer que vibração é sempre um efeito nocivo que eu tenho dentro do meu grupo de ativos? Não necessariamente. Primeiro ponto, a gente tem que entender que existe a vibração que a gente chama de vibração desejada. O que é a vibração desejada? A vibração desejada, quando o sistema, ou peça, ou estrutura, ou equipamento é projetado para vibrar. Ou seja, a premissa de projeto estabelece que aquele equipamento, que aquele ativo, para que possa realizar o trabalho esperado, tornar-se-á necessário trabalhar sobre efeito de vibrações. Alguns exemplos típicos que nós temos no nosso cotidiano: instrumentos musicais de corda, violão, piano, etc., compactadores, peneiras vibratórias industriais, marteletes, alto-falantes, etc. Por que é importante a gente falar ou conceituar a questão da vibração desejada? Justamente para a gente poder entender que nem sempre podemos falar que vibração é um efeito indesejado em todos os processos. Não podemos colocar todos os gatos dentro do mesmo balaio, temos que fazer as separações e fazer as devidas conceituações. Não obstante, podemos também ter a vibração considerada vibração indesejada. O que é a vibração indesejada? Quando a sua existência não é requerida, quando a sua existência não é bem-vinda. Alguns exemplos típicos que nós temos: vibração devido ao desbalanceamento em máquinas rotativas, vibração do solo em terremotos, vibração devido ao desalinhamento, etc. O que é importante já a gente falar aqui? Todo corpo, todo sistema, todo equipamento, por melhor que ele seja ajustado, por melhor que ele seja montado, ainda assim ele terá naturalmente defeitos residuais. E esses defeitos residuais, eles acarretarão em respostas periódicas do meu equipamento quando ele estiver em operação. Quando a gente fala de desbalanceamento, que é um modo de falha típico que a gente observa presente nas nossas máquinas rotativas, aqui um exemplo até mostrando um rotor, né, uma falha catastrófica que nós tivemos. O que isso significa? Esse rotor ele apresenta um centro de massa, assim como um centro geométrico, mas impossível que tenhamos centro de massa coincidindo exatamente com o nosso centro geométrico. Então, nós temos uma excentricidade entre o centro de massa comparado ao nosso centro geométrico. E essa excentricidade, quando colocado em movimento, gerará uma força, e essa força, eu conceituo ela como força centrífuga, dado pela fórmula de massa vezes velocidade angular ao quadrado, vezes o raio aonde se encontra essa massa desbalanceadora. No dia a dia, o que nós fazemos? Trabalhamos para reduzir a magnitude dessa força desbalanceadora, seja por adição ou remoção de massa. Como eu faço a redução da minha força desbalanceadora e qual o parâmetro, qual a referência a ser seguida? Existe uma tolerância de correção em função de um grau de qualidade preconizado para o respectivo grupo de máquina. Quando a gente fala de vibração do solo, de terremotos, é uma vibração também indesejada, né, que nós temos presente no nosso globo, no nosso orbe terrestre, e que é extremamente danoso, sobretudo quando a gente fala de perda de vidas humanas. Quando a gente fala também de vibração devido ao desalinhamento, bem parecido com a questão do desbalanceamento, no seguinte aspecto: o desalinhamento ele sempre vai existir numa máquina rotativa, mas existe um desalinhamento residual aceitável, que nós estaremos apresentando mais adiante. O que eu tenho que entender? Que eu tenho que controlar esses meus defeitos. Não existe um sistema ideal, não existe um sistema perfeito, mas eu tenho que ter um controle dessas minhas variáveis, dessas minhas falhas de processo de fabricação, enfim, para que a resposta dinâmica desse meu equipamento posto em rotação operacional apresente amplitudes para níveis aceitáveis.